Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse nosso encontro da oficina temática, a nossa oficina semanal de filosofia, que agora está acontecendo por meio de vídeos, para que a gente possa se proteger desse momento que está logo passando. Eu sou Gustavo Felizardo, sou pedagogo e trabalho na oficina temática como mediador das discussões. Hoje, como proposta de discussão, eu trouxe o inicinho da filosofia, os filósofos naturalistas, os filósofos das physis, os filósofos que buscaram entender a origem das coisas. São eles. Vamos ver se eu vou conseguir falar o nome, né? Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. São nomes bonitos, né? A gente pode colocar aí, principalmente os dois últimos, nos filhos e netos, uma ótima sugestão. Bom, o que eu acho mais relevante a gente pensar a partir desses três pensadores é que a gente tem uma realidade na Grécia, né? A Grécia é esse berço da filosofia ocidental, né? Então muito do que a gente entende de política, muito do que a gente entende de ética, muito do que a gente entende de sociedade tem esse berço no pensamento filosófico, no pensamento de origem grega, principalmente por conta da questão do registro. Esses três filósofos não tiveram uma obra escrita por eles, mas por meio da tradição oral, né, se chegou à possibilidade da gente conhecer o pensamento destes três homens, três pensadores. E acho que homens é uma boa palavra, né? Homens e mulheres, porque quem consegue ser de fato quem se é, já é um grande caminho. Esses três, eles romperam com um caminho que vinha sendo feito, que é o caminho dos mitos. Bom, já falei um pouco o que são os mitos, acho que a gente já entende um pouco o que são os mitos, mas eu acho muito legal a gente pensar um pouco. Os mitos eram uma forma da sociedade dizer, né? O mito ele designava como que nós devíamos nos comportar como sociedade. Por quê? Ele dava o sentido, ou ele dava o modo como as coisas eram. Bom, as coisas são assim porque Deus tal quis desse modo. As coisas precisam acontecer desse jeito porque outro Deus tal decidiu desse jeito. Você é plebeu por causa de tal coisa, ou porque... Então, os mitos eles explicavam essas coisas da sociedade. Esses três homens, eles marcam bastante esse momento, marcam o rompimento, né, da gente acreditar ou da gente só se basear nos mitos enquanto sentido da vida. E eles buscam tentar entender como que a vida pode ser pensada a partir da razão, do Logos. O Tales é o primeiro, que viveu ali por volta do século VII, século VI a.C., ele dialogando com as coisas, e é sempre importante lembrar que as coisas dialogam conosco, claro que se a gente tiver uma certa sensibilidade para esse diálogo com as coisas. Posso dar um exemplo, alguém que nasce em uma comunidade mais simples ou mais pobre, e alguém que nasce em um berço mais rico, né? Um berço rico. O modo como as coisas se constituem para essas duas realidades vão dialogar com essas pessoas, né? Com esses dois indivíduos. E vão fazer do ser deles serem pessoas diferentes, por conta desse diálogo com as coisas. E aí um mito pode vir a dizer, né, um mito bem contemporâneo, dizer que aquele rico tem aquilo tudo, porque, né, alguém batalhou, alguém fez e ele merece. Ou enfim, não estou dizendo que a pessoa não batalhou, não tem direito, não é isso. Mas estou dizendo que... e alguém pode dizer que este aqui, que está numa comunidade mais pobre, e etc. E aí a gente vai ver que esse indivíduo que nasceu numa comunidade mais simples, pode um mito vir a dizer, bom, ele tem que lutar para que consiga alcançar, ele é uma pessoa como qualquer outra. Bom, nós somos diferentes, né? Esse papo de que nós somos todos iguais não é verdade, porque o próprio modo como a gente dialoga com a vida e as percepções que temos das coisas depende das coisas que são ao nosso entorno. Alguém que tem algumas formas de cultura ao seu entorno para poder dialogar vai se posicionar de um modo diferente de alguém que não tem, né? É um reflexo disso também a própria educação, né? Hoje, como educador, né, eu sou pedagogo, e hoje a gente enfrenta um problema de que as escolas particulares, em meio à pandemia, continuam ensinando, e as escolas públicas não.
Por quê? Porque nós não temos estrutura nas escolas públicas. Muitas e muitas famílias, por exemplo, em Minas Gerais, a estimativa são 700 mil famílias que não vão conseguir ter acesso aos conteúdos se forem aulas online, conteúdos pela internet. E aí a gente vai pensando, mas somos todos iguais, né? Quem quiser que lute para... Bom, não eximindo, né, a possibilidade de que nós devemos lutar pelos nossos sonhos, mas nós não somos iguais. E existe uma origem. Por que desses dois problemas? Existe uma origem da pobreza. Existe uma origem da riqueza. E a gente pode pensar a origem dessas coisas. A partir do pensamento de Tales, de Mileto, de Anaximandro e Anaximenes, a gente pode pensar a partir da razão e não simplesmente ficar incubado, não simplesmente ficar alicerçado em mitos que nos dão respostas prontas de como as coisas devem ser. A nossa vida, a vida humana, desde a Grécia, ou desde os filósofos indianos, dos filósofos africanos, das concepções ameríndias de ver a vida, a gente percebe que a vida humana ela pode ir além daquilo que nos diz que somos. Nós somos uma diversidade, por isso nós não somos iguais. Entretanto, Tales de Mileto ele vai dizer que a origem de todas as coisas é a água. Para ele, tudo que não tem vida está seco. As árvores, os rios, os corpos, os animais secos, sem água, já morreram, né? Então, a água seria a origem de todas as coisas para o Tales. Logo depois do Tales, eu não vou dar conta de explicar muito bem a complexidade desse pensamento deles. Mas eu acho que a gente consegue ir um pouco mais fundo se a gente pensa o rompimento que eles fazem com a questão mitológica, né? É claro que eles trazem os mitos para dentro do seu pensamento. A gente não consegue fugir daquilo que está ao nosso entorno. Por exemplo, eu estou com esse quadro aqui, maravilhoso. É um quadro que foi pintado aqui na minha casa mesmo, por uma amiga artista, Duda Lelaf, inclusive, vou fazer uma propaganda, né, gente? Porque eu ganhei quase, então estou quase um blogueiro. Inclusive, quem quiser ter uma obra de arte em casa, uma obra de arte de verdade, né, que tenha inspiração, que fale de você, procura a Duda, pode me procurar que eu faço contato com a Duda. Enfim, mas é porque esse quadro fala muito de mim, fala muito do que eu estudei no mestrado, etc. E alguém poderia se assustar, mas Gustavo não é cristão, né? Tipo, tá com um quadro do Buda, etc. Mas existe uma origem para aquilo. E sem entender a origem daquilo, eu vou simplesmente julgar. Entende? Sem entender a origem do que move alguém a fazer algo, a gente vai simplesmente julgar ou simplesmente dizer a nossa opinião e não vai chegar a lugar nenhum, né? E esse rompimento que esses três filósofos fazem com essa tradição de simplesmente aceitar as coisas como elas são e pronto, acabou, é muito belo para a questão da razão humana, para tudo que a gente vai poder vivenciar nesses longos anos de filosofia. O Anaximandro, ele tem uma resposta bem complexa para a origem das coisas, mas ela é belíssima, belíssima, e dá para a gente refletir muito sobre ela. Bom, o conceito de origem das coisas seria o conceito, com Anaximandro, né, de arqué. A arqué seria a origem de todas as coisas, né? A gente está em busca da arqué, eles, e nós também. E aí ele vai dizer que a origem de todas as coisas é o apeiron. Trocamos 6 por meia dúzia, a gente não sabe o que é apeiron. O apeiron seria o princípio infinito de tudo. As coisas estão a partir das suas contrariedades, né? Vida e morte, fogo e água, luz e escuridão. Enfim, as coisas estão a partir das suas contrariedades. O que a gente poderia até pensar uma possibilidade de diálogo, né? O diálogo, muitas vezes não todas as vezes, ele flui de dois corpos diferentes. E tem um trecho aqui, eu estou usando o livro do Reale, que é um comentador de filosofia, um dos mais famosos, que eu acho que pode ajudar bastante, né? Assim, como o princípio é infinito, também os mundos são infinitos, conforme já salientamos, tanto no sentido de que este nosso mundo nada mais é que um dos inumeráveis mundos em tudo semelhantes aos que nos precederam e aos que seguirão, pois cada mundo tem nascimento, vida e morte. Ele aqui está dizendo de mundos, de fato, mas eu quero trazer a reflexão para os mundos da vida humana, né? Para a diversidade da vida humana. As pessoas têm uma imensa dificuldade de entender
essa diversidade, todos nós temos uma dificuldade de entender que a cabeça do outro é um outro universo, né? E que eu acredito muito que tem a ver com a questão dos diálogos que estão ao nosso entorno, né? Nossa concepção de mundo, ela vai tratar bastante sobre os diálogos que estão em torno de nós. E ele vai falar que esses diálogos são, esses mundos são a origem de tudo, né? A diversidade seria a origem de tudo. E que o nosso mundo tem princípio, vida e morte. Bom, as nossas ideias, as nossas concepções são mundos, né? São mundos em que nós estamos infiltrados. A gente perde tanto tempo, às vezes, tentando fazer com que as pessoas entrem no nosso mundo, compreendam o mundo a partir da nossa visão de mundo. Visão de mundo é uma coisa muito complexa e que tem muito a ver com aquela comparação, toda comparação é esdrúxula, mas com aquela comparação que eu fiz sobre o jovem pobre e o jovem rico. A partir disso, a gente vai para o Anaximenes de Mileto. Vai dizer que a origem de todas as coisas, ou o princípio, o arqué, que constitui todas as coisas é o ar. Isso é belíssimo de um seguinte ponto de vista, né? Ele tem a explicação deles. Um pega o estudo do outro, até porque um foi discípulo do outro, né? O Tales, o Anaximandro foi discípulo de Tales e o Anaximenes foi discípulo do Anaximandro. A gente só consegue compreender com uma leitura mesmo, principalmente de Aristóteles, que comentou esses três filósofos, né? Uma vez que eles não escreveram. Mas é belíssimo pensar que ele via em todas as coisas um princípio de unidade. Algo que a filosofia indiana traz com muita relevância e que, com muita insistência, né? O próprio budismo traz o princípio de unidade. Né? A própria oração que Jesus faz ao Pai no Horto das Oliveiras, ele pede que todos sejam um. Todas as coisas interligadas por uma coisa só. O princípio de unidade. Nós temos um desafio imenso porque a gente ainda acredita que existem os outros. Nós, que pensamos desse modo, e os outros. Esses filósofos, eles estão buscando um princípio de unidade de todas as coisas. E a partir disso, dialogar. Talvez eles tenham muito mais a nos ensinar do que os mitos. Os mitos, eles nos dizem como deve ser. A capacidade do diálogo, sim, é a capacidade de utilizar a razão humana. O que nos difere dos animais. Os animais, se nós os adestramos, eles vão fazer aquilo que nós dizemos a fazer. Porque eles não têm a capacidade da razão de, em dado momento, dizer isso não é bom para mim, eu vou sair daqui. Nós temos a capacidade da razão. Bom, eu também não tenho certeza se os animais não têm, é uma questão um pouco mais complexa, mas eu estou dizendo a grosso modo, a gente pode utilizar a razão para entender algumas instâncias da nossa vida. É isso que nos difere. Acho que romper com os mitos seria a possibilidade de pensar sobre a própria vida, de pensar a própria existência e pensar qual é o meu mundo, qual é o meu princípio. Né? A gente fala tanto de princípio, quais são os meus princípios. Eu espero que essa discussão, esse diálogo com o diferente, esse diálogo com o outro, possa contribuir um pouco para a nossa razão, para o nosso sentido e para a nossa busca. Tá bem? Fique bem, tudo isso vai passar logo logo.